Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal de criptos. Vocês pediram e no vídeo de hoje, que estreia todo domingo, vamos falar das atualizações da Ocean Protocol. Se você gostaria de saber mais sobre as atualizações de algum projeto específico, deixa aí nos comentários que os mais pedidos ganham vídeo aqui no canal. E para não perder nenhuma atualização, já deixa logo o seu like, se inscreve no canal e aperta o sininho para ficar por dentro do que acontece no mundo cripto. E para começar, eu quero saber se você sabia que existem dois tipos de recompensas Ocean? Você pode ganhar recompensas passivas e ativas. Os detentores de token Ocean podem gerar recompensas passivas Ocean, bloqueando Ocean em troca de tokens V-Ocean. Os tokens V-Ocean podem ser alocados para conjuntos de dados e algoritmos do Ocean Marketing para gerar recompensas Ocean ativas. E neste tutorial você fica por dentro sobre como deverá proceder para solicitar suas recompensas de forma simples e clara. E eles também disponibilizam um tutorial no YouTube que torna ainda mais agradável a experiência. Depois vai lá, vou deixar os links na descrição. Começando por este post do mês de agosto, vemos que o H2O agora pode ser usado como token básico no Ocean Market, permitindo que compradores e vendedores de dados se beneficiem mais de estabilidade de preços. O Ocean Marketing é um mercado de dados descentralizado que permite que os editores monetizem seus dados ou algoritmos por meio do Compute to Data, a mais recente abordagem de preservação de privacidade da Ocean. O H2O é um ativo estável não vinculado ao Ocean, com o objetivo de ser o meio de troca de fato em todo o ecossistema Web3 Data e baseado no ativo estável RAI da Reflexer Labs. Assim como o RAI, o H2O é descentralizado, sem permissão e minimiza a governança. O ativo estável não atrelado a H2O é um fork amigável do RAI. Enquanto o RAI usa Ether como seu ativo de garantia, o H2O usa Ocean. Os ativos estáveis tradicionais são atrelados a um preço como um USD. Em contraste, o RAI e também o H2O são fluentes, mas normalmente se estabelecem em torno de um preço. Para H2O, isso foi aproximadamente $1,60. Pode-se obter H2O bloqueando Ocean para Mint H2O através do DEP H2O ou comprando H2O em uma troca, como o pool da Uniswap H2O WETH. E só lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, devendo ser usado somente para fins informativos. E eu não posso deixar de falar da união de forças da Ocean com a Ascentric, o mercado de dados descentralizado da Mercedes-Benz. A Ascentric é um fork do Ocean Marketing e faz uso dos contratos e bibliotecas inteligentes Ocean Onda V4. Como parte da colaboração, os recursos mais importantes do Ocean foram aproveitados e integrados ao Ascentric V1.0, bem como as principais adaptações para usuários corporativos. A colaboração da Ascentric com a Ocean Protocol começou em 2020 com uma prova de conceito explorando a orquestração de dados descentralizados para a Mercedes-Benz. O projeto piloto foi bem sucedido e isso levou a uma maior colaboração e desenvolvimento da Ascentric versão 1.0. O Ascentric Marketplace é impulsionado pelos contratos inteligentes e bibliotecas Ocean Onda V4, que possibilitam publicar serviços de dados, implantar e cunhar data tokens e Ascentric Asset Management Token e consumir serviços de dados gastando-os. A Ascentric V1.0 está sendo lançado na rede Polygon para garantir que os clientes experimentem taxas de gas baratas e transações rápidas. Esta é uma das muitas redes compatíveis com EVM nas quais os contratos inteligentes Ocean são implantados.
Já em setembro, ficamos sabendo que Ocean Protocol uniu forças com a Chainstep, Datarella, Fetch.ai, PAQ e 51 Nodes para desenvolver a arquitetura do sistema para a mobilidade europeia com a preservação da autonomia dos dados como seu princípio central dentro do projeto móvel ID Gaia X. Por meio do BigChainDB, a Ocean Protocol contribuirá fornecendo os principais elementos técnicos necessários para a construção da infraestrutura da MoveID. Componentes essenciais da tecnologia de mercado de dados descentralizados da Ocean Compute to Data e mecanismos de precificação de dados estão sendo aproveitados para construir uma arquitetura de sistema que garanta uma troca contínua de informações entre provedores e clientes de aplicativos de mobilidade. A Delta DAO apoiará o esforço implementando a pilha de tecnologia Ocean na infraestrutura MoveID. Em 12 de setembro, vemos que a Ocean Protocol lançou a segunda fase do Ocean and Dimitra Data Challenge, uma iniciativa orientada pela missão de reunir insights orientados por dados e incentivar a construção de algoritmos para resolver desafios complexos na agricultura. A parceria entre o software agrícola da Dimitra e os recursos de monetização, compartilhamento de dados Web3 da Ocean está focada em impulsionar a próxima geração de soluções agrícolas usando dados e acelerar a adoção da Web3. Alinhado com essa visão, o Ocean and Dimitra Data Challenge foi lançado em julho de 2022 com o objetivo de maximizar os rendimentos e mitigar as perdas operacionais para agricultores em todo o mundo, com insights e algoritmos relevantes e valiosos baseados em dados, e faz parte do programa Ocean Data Bounty mais amplo, uma iniciativa estratégica que incentiva insights baseados em dados e a construção de algoritmos para resolver desafios de negócios complexos. Se você chegou até aqui e ainda não deixou o seu like, tá esperando o quê? Deixa seu like, se inscreve no canal e aperta o sininho, afinal, conteúdo bom como esse você não encontra fácil por aí. Mas continuando, em 3 de outubro, o Ocean Protocol anunciou o lançamento do Ethereum Price Prediction. O ETH Prediction Challenge faz parte do programa Data Challenge mais amplo, uma iniciativa estratégica lançada em julho de 2022 para incentivar insights baseados em dados e construção de algoritmos para resolver desafios de negócios complexos. O objetivo do desafio é ativar comunidades relevantes de cientistas de dados e nativos da Web3 e facilitar o aprendizado para a adoção acelerada da Web3. Como parte do desafio, os participantes serão convidados a interagir com a biblioteca Ocean.py para recuperar dados históricos recentes das APIs fornecidas. O objetivo é criar um relatório com as previsões para o preço do ETH em um período de 24 horas. Portanto, se você gosta de um desafio e sabe surfar nesse universo de algoritmos, fica de olho no site da Ocean Data Challenge para não perder nenhum desafio. Mudando de assunto, em 3 de novembro, vemos que o programa Ocean Data Farming incentiva o crescimento do volume de consumo de dados no ecossistema do Ocean. Ele recompensa a Ocean para os apostadores que alocam liquidez para curar ativos de dados com alto volume de consumo de dados DCV. Atualmente, a Ocean suporta 5 redes de produção: Ethereum Mainnet, Polygon, BSC, EWC e Moonriver, e o programa Data Farming se aplica aos dados de todos eles. Para participar, os usuários devem bloquear o Ocean para receber vOcean e, em seguida, alocar o vOcean para ativos de dados promissores, NFTs de dados, por meio do portal Data Farming. A DF9 disponibilizou 50 mil Oceans em recompensas.
Seu processo foi concluído em 3 de novembro e para reivindicar as recompensas, acesse o portal de reivindicações do Jeff Web App. Já o Jeff 10 terminou em 10 de novembro à meia-noite e é dito aqui que em qualquer semana do DF Beta, o orçamento total pode ser tão baixo quanto $10.000 em Ocean ou tão alto quanto 100 mil Ocean. Para reivindicar suas recompensas, depois leia o post completo. O link vai estar na descrição. E eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigada pelo carinho e até domingo que vem. Tchau, tchau!